minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Sabe que eu estava aqui analisando, gente? Isso parece piada, né, filhão? É inacreditável, cara. Quando os caras querem vender seus jogadores ao Flamengo, eles colocam preço 30, 20, 40, 50... 60 milhões de euros. Aí quando quer tirar, contratar, comprar jogador do Flamengo, eles querem comprar de graça. Essa é a grande realidade. É inacreditável. Olha só a proposta do Atlético Mineiro, né, por Luiz Araújo. O Flamengo bate o martelo, o Flamengo toma a decisão sobre a proposta que chegou na mesa do rubro-negro, do Galo Mineiro, para tirar Luiz Araújo do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, quero falar também sobre Juninho, hein? Juninho que está aí voando na Liga do México. Juninho que o Felipe Luiz pediu a contratação do jogador e não deu oportunidade ao atleta. Você acha que o manto pesou? Ou faltou mais oportunidade, mais chances para o Juninho? Olha só esses números do Juninho aqui. Está incrível. Ontem mais uma vez decidiu lá para o Pumas, hein? Vou falar sobre isso. Preparação do Mengão queridão para o jogo contra o Botafogo. O Flamengo já está nesse exato momento no CT do Ninho do Urubu, finalizando a última atividade em preparação para esse clássico. Lembrando que o Madureira já venceu o Boa Vista, já está aguardando o resultado desse jogo para definir o adversário do Madureira. Flamengo ganha mais um desfalque importante para essa partida. Eu vou explicar aqui para vocês sobre esse desfalque. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando já sobre esse clássico amanhã, domingão de carnaval. O Nilton Santos terá jogo. É isso mesmo. Flamengo e Botafogo se enfrentarão no estádio Nilton Santos pelo jogo das quartas de final do Campeonato Carioca. Quem vencer nesse jogo, quem avançar, vai à semifinal e jogar com o Madureira. Madureira que venceu o Boa Vista ontem. Madureira venceu Boa Vista ontem e está na semifinal aguardando o vencedor de Flamengo e Botafogo. A outra chave do outro lado tem lá o Vasco e o Volta Redonda, que jogam hoje 9h30 da noite. E na segunda-feira Fluminense e Bangu fazem o outro jogo da outra chave lá. Quem vencer de Vasco e Volta Redonda enfrenta quem vencer de Bangu e Fluminense. Ou seja, Vasco, Bangu, Fluminense ou Volta Redonda, Flamengo chegando à final do Campeonato Carioca, pode enfrentar um desses quatro aí na final do Carioca. Mas o importante é o Flamengo vencer amanhã, jogo importante, jogo no gramado sintético, hein? E por conta do gramado sintético, o Flamengo já tem mais um desfalque confirmado aí. Dela Cruz está fora desse clássico. Dela Cruz não vai para o jogo, essa informação que temos. O uruguaio não atua no estádio Nilton Santos por conta da restrição do gramado sintético, meus amigos. A gente sempre vem ver o jogo aí do Atlético Paranaense, né? O jogo do Atlético Paranaense contra o Santos, foi contra o Santos, isso mesmo, né? Contra o Santos, cara, aquilo ali é um absurdo, gente. Que gramado horrível, horrível. O jornalista Mauro César Pereira comentou sobre o jogo, né? Ontem ele estava comentando e falou o seguinte: até quando vão utilizar como muleta e chancela da FIFA para pisos artificiais como o de ontem em Atlético e Santos? Será que a FIFA aprovaria aquele piso e o do Allianz Parque quando a borracha grudava na chuteira? Disse o Mauro César Pereira. E são vários jogadores que não aprovam o gramado sintético. Obviamente, jogadores que estão lá no Palmeiras, ele vai falar que não vai dizer que não vai apoiar, porque o gramado do Palmeiras lá é sintético.
Mas tem jogadores que já foi, por exemplo, John Arias, em uma entrevista recente aí, ele criticou o gramado sintético, ele não é a favor. Hoje está lá no Palmeiras, tá? É por isso que eu falo, cara, tem que acabar com o gramado sintético. Essa iniciativa do presidente BAP sobre a discussão em acabar, eliminar o gramado sintético, é isso. Então amanhã, Flamengo e Botafogo, o Nico de la Cruz não vai para o jogo justamente por restrição do gramado sintético, né? Ele não atua no estádio Newton Santos por conta do gramado sintético. É inacreditável, inacreditável. Quem deve voltar é Luiz Araújo, de recuperado, deve voltar para esse jogo. O Flamengo está finalizando a preparação nesse exato momento no CT do Ninho do Urubu, mas a tendência é que ele comece no banco de reservas. Felipe Luiz deve levar a campo ali um time, né? Provavelmente um time ali com Rossi, com Varela, o Royal, Alexandro, Léo Pereira e Léo Ortiz ou Vitão, Eric Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal ou Plata, Cebolinha ou Lino, e lá na frente Pedro, né? Centroavante Pedro deve ser titular novamente para esse jogo. Então tá aí, importante é o Flamengo vencer e vamos embora, busca essa vitória. Lembrando que além do De la Cruz, o Saul também está fora, Saul que está se recuperando ainda da cirurgia, e Jorginho também ainda fica de fora desse jogo. Essa informação que temos, Jorginho que vem se recuperando também de uma lesão muscular na coxa direita, beleza? Bom, falar agora sobre a situação envolvendo o Juninho, cara, porque a gente viu aí a estreia do Alan lá no Corinthians. O cara estreou, parece que é um craque, foi pra cima com raça, com garra. O Juninho deixou o Flamengo, outro jogador que não vinha tendo oportunidade. Foi uma contratação pedida pro Felipe Luiz, né? A primeira contratação de Felipe Luiz e José Boto no início de 2024. E o Juninho foi negociado, vendido ao Puma do México. E o Pumas do México, meus amigos, ontem venceu mais uma vez com um gol de Juninho. Na verdade, o Juninho está voando, né, na Liga Mexicana. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Juninho marcou o gol da vitória sobre o Puebla na Liga Mexicana. Já são 3 gols com a camisa do Pumas. O atacante soma 5 participações em gols em 6 partidas na competição. Os números impressionam ainda mais. Juninho tem média de uma participação direta em gols a cada 55 minutos. Aí eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, o manto pesou? Ou faltou mais chances para o Juninho mostrar realmente seu futebol? O que você acha? Ah, mas é uma contratação. Foi, na verdade, uma contratação que o Felipe Luiz pediu, né? É inacreditável. E isso continua acontecendo no elenco, né? Isso continua acontecendo no elenco. Por quê? A situação envolvendo o Luiz Araújo, eu vou falar agora sobre o Luiz Araújo. Porque o Atlético Mineiro, isso aqui é preço de comprar banana. Essa é a realidade. Porque o Atlético Mineiro acenou com a possibilidade de pagar 7 milhões de euros, 43 milhões de reais na cotação atual, para contratar Luiz Araújo do Flamengo. Sendo ainda essa proposta em 5 milhões fixos, o que daria 31 milhões de reais, mais 2 milhões em bônus, mais 12 milhões de reais na cotação atual, totalizando 43 milhões de reais. O Flamengo, obviamente, claro, tomou a decisão, já mandou avisar diretamente a diretoria do Atlético que não pretende negociar, não pretende vender Luiz Araújo. Luiz Araújo, apesar de bons números em campo, e realmente tem um carinho muito grande aí da torcida do Flamengo, Luiz Araújo se sente desprotegido por Felipe Luiz e não se opõe a uma transferência na ação, tá? O jogador não vai arrumar briga para sair, essa informação que temos, mas ele e seus empresários ficaram extremamente chateados com a improvisação de Lucas Paquetá de ponta direita. Isso soou como um recado claro de Felipe Luiz em não contar com o jogador. E com isso, tanto o Luiz Araújo como o empresário e o jogador também trabalham para deixar o Flamengo da melhor forma civilizada. Só que o Flamengo não pretende negociar Luiz Araújo. Eu já falei sobre isso aqui, volto a falar.
O Felipe Luiz precisa dar oportunidades ao Luiz Araújo. O Felipe Luiz precisa dar mais chances ao Luiz Araújo. Essa é a minha opinião. Porque o Luiz Araújo, assim como o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo é um jogador raçudo, é um jogador que vai buscar responsabilidade, é um jogador que sempre está aí buscando o gol, assim como o Everton Cebolinha. Eu não concordo com a saída de Luiz Araújo dessa forma, não concordo, tá? Sair por falta de oportunidade, enquanto o Felipe Luiz dá inúmeras oportunidades ao Gonzalo Plata, faz uma jogada ali e outra, mas não convence. Todo mundo sabe disso, não convence. E não vamos falar que o jogador chegou agora. Não, esquece isso, tá? É um jogador querido por Felipe Luiz, é diferente. Agora, o Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Luiz Araújo são dois jogadores de velocidade, dois jogadores que são os que mais buscam chutar no gol. Essa é a verdade. E aí fica aí, né, um pouco triste com essa situação do Felipe Luiz realmente deixar de lado o jogador. Tanto o atleta como o empresário está chateado com essa situação. O que você acha, torcedor? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. E outra coisa, se falando sobre Paquetá, Paquetá não joga de lado não. Paquetá joga muito bem pelo meio, tá? O Felipe Luiz tem que parar de inventar isso aí. O Felipe Luiz tem que parar com isso. Essa é a minha opinião. Amanhã, Mengão queridão. E a gente quer ver um Flamengo dentro de campo, independentemente. O Botafogo tá aí, acontecendo qualquer coisa, mas não vai baixar a guarda pro Flamengo, não. Tá todo esperado aí, a situação tá crítica lá no Botafogo. Essa demissão, mais demissão. O técnico, o David Ancelotti, já deixou claro que não quer perder mais jogador. Já, cara, tá a situação complicada. Mas contra o Flamengo, os caras vão jogar. O Flamengo precisa acordar pra vida. E sobre Luiz Araújo, eu não venderia e daria mais chances ao jogador. O que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.